Eu já deixei gravando, porque às vezes quando vira 11h15, se inicia a gravação, perde uns segundinhos do início da fala, tá bom? Tô esperando dar 11h15 para começar a aula. Sertanejo, vocês podem pôr à vontade aí, viu? Bom dia, gente. 11h15, tá? Iniciar a aula. Eu não sei, eu não me recordo. Eu tenho quase certeza que dessa turma ninguém ficou de recuperação do primeiro bimestre. Mas se alguém tiver ficado, lembrar que desde domingo passado até esse domingo, encerrando as 23h59, está aberto o questionário de recuperação, tá bom? Eu acho que não tem ninguém nessa sala de recuperação, ok? Mas se houvesse, era essa a primeira informação, tá bom? A segunda informação é sobre a primeira avaliação do segundo bimestre. Ela estaria aberta deste final de semana, desse sábado, para ser mais exato, até o sábado da semana que vem, sempre abrindo meia-noite, encerrando 23h59. Só que, no momento, eu vou optar por deixar ela prorrogada para frente, sem data ainda a definir, porque hoje, a nossa terceira aula, não tenho, diferentemente de quando eu teve a atualização, não tenho muito conteúdo, né? A gente está na terceira aula ainda, e a gente vê como é que faz, mas a ideia é ter duas avaliações e o questionário e a autoavaliação para vocês preencherem, tá bom? No mesmo esquema que foi o primeiro bimestre, só que o primeiro só com uma prova pelo o, o tempo que a gente teve, né? 2 aulas, tá bom? E assim, vamos ver como é que o conteúdo vai andar nessas próximas 2 semanas e a gente recombina a data dessa prova, tá bom? Então, assim, essa é a informação, mas assim, sugestão é que não deixem de estudar, não deixem de resolver os exercícios, não é porque não tem a prova que é para deixar acumular, porque senão vai virar um bololô só danado no final, né? Aí vai ficar bastante conteúdo e pouco tempo para vocês estudarem, tá? Então, vocês podem ver lá que todos os exercícios que selecionei para vocês nesse segundo bimestre, eu já deixei digitados, estão todos digitados, e na medida do possível, toda terça e toda quinta eu tenho publicado vídeos com assim, uma coisa é deixar no PDF, né? Outra coisa é a explicação da solução em si. Então, sempre que eu posso, terça e quinta, eu tenho colocado vídeos para vocês com exercícios desses selecionados para vocês tirarem suas dúvidas. Vocês podem acompanhar pelo Moodle aí, ou pelo meu canal no YouTube, ou quem abre no Moodle, você vai ver lá que quando tem o exercício resolvido, tem assim, você pode acompanhar a solução desse exercício no link e tal, tá bom? Aí, a sugestão é que não deixem acumular, tá bom? Então, eu vou iniciar a apresentação para a gente seguir a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, aí agora vai ter que ser por microfone, tá bom? Já estão vendo a tela? Estamos. Obrigado. Então, na última aula, a gente estava falando sobre operações com polinômios e nós falamos de divisões, se não me falha a memória, foi aí que a gente parou. Então, a ideia hoje é falar de Briot-Ruffini, que é um método para dividir por monômios do tipo x menos a. Eu só queria tirar uma dúvida se eu resolvi com vocês. Só ver qual foi o último exemplo que eu resolvi com vocês. Só estou abrindo aqui
a nossa última aula. Porque eu esqueci de anotar onde eu parei com vocês, exatamente. Nós estamos falando sobre polinômios, algoritmo da divisão. Ah, ok. Essa questão 18 que era importante, a gente fez ela, então tá ótimo. Então, se a gente fez a questão 18, tá ótimo. Então, hoje, então, a gente pode falar sobre o método de Briot-Ruffini para divisão de polinômios, tá bom? Então, continuar polinômios. Então, nós vamos falar sobre o método. O livro chama de dispositivo prático, mas a gente vai chamar de método. O método de Briot-Ruffini. Ah, Briot-Ruffini. Então, qual é a nossa ideia aqui? O nosso objetivo é dividir um polinômio p de x por uma expressãozinha do tipo x menos a. Ok? Então, a gente quer dividir p de x por x menos a. Então, sei lá, exemplo. Vamos pegar aqui assim, que o legal é traçar um paralelo com um exemplo para facilitar a explicação que eu vou tentar passar aqui agora. Então, pensa assim, a gente tem esse polinômio aqui, ó. 3x à quarta menos 4x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 2, ok? Eu quero dividir ele, sei lá, por x menos 2, um exemplo, ok? Então, eu quero dividir um polinômio P por algo desse tipo. Então, o que a gente busca? A gente busca achar um quociente e um resto, ok? Que satisfaçam a seguinte relação, então, que valha P de x seja x menos a vezes Q de x mais R, ok? Agora, vamos a algumas observações importantes. Quando a gente faz essa divisão, o que precisa acontecer com o grau do resto? O grau do resto, ele tem que ser menor do que o grau do divisor, que é 1. Então, qual é a possibilidade para o grau do resto? É ser zero, ok? Ser zero significa que esse resto aqui para a gente vai ser quem? Um número. Então, aqui que a gente obtém, na verdade, é um número. Okay? Ou, então, isso aqui está dizendo, então, que o grau do resto é zero, ou lembrando que o polinômio nulo não tem grau, ou o resto é o polinômio nulo, certo? Então, em todo caso, o que aparece aqui é um número. Então, quando a gente dividir polinômios por coisas como essa, o resto que vai aparecer aqui no final é sempre um número. Pode esse número ser zero ou não. Se não for zero, o polinômio tem grau zero. Se for zero, é o polinômio nulo, ok? E aí, olha só. Se esse polinômio tem grau n, né, se o grau de p é n, esse n tem que ser 1, que é o grau de x menos 1, mais o grau de Q, certo? Então, o grau de Q ele vai ser 1 a menos do que o de P. Então, por exemplo, se aqui tem grau 4, o quociente que vai aparecer aqui vai ter que ter um grau 3, certo? E aí, o resto é um número, ok? Porque observe que somar esse resto não muda nada. E aí, em vez de ter que fazer todo esse método da chave, buscar assim, quem eu vou multiplicar por x para zerar 3x à quarta, Briot-Ruffini percebeu o seguinte, que, então, se eu vou dividir por x menos a, então observa o seguinte, o nosso polinômio p, ele pode ser escrito de maneira geral da seguinte forma, a n x elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. a 2x ao quadrado, a 1x mais a zero. E aí, ele bolou a seguinte estratégia para efetuar essa divisão, ok? Então, vou montar aqui uma tabelinha e a gente vai montando em paralelo lá com o nosso polinômio, tá? Então, vou precisar de 3 dessas aí. 2 dessas, perdão. Vou fazer um pouquinho maior essa.
A estratégia dele era a seguinte para a gente obter o quociente e o resto. De que maneira que a gente consegue obter o quociente e o resto sem aplicar todo aquele algoritmo da chave? Olha, então ele falou assim, quer dividir por x menos a, certo? Então você quer dividir por x menos a. Então aqui você vai pôr o azinho, ok? Então vamos dizer assim, ó, vamos escrever termo do divisor, para a gente lembrar disso. Então, termo do divisor. Quem é o termo do nosso divisor? Se eu vou dividir por x menos a, eu vou pegar o azinho. Então, esse cara aqui é o azinho. Ele vem, então, uma maneira de você lembrar, ele sempre vem com um sinal trocado, ok? Porque a gente está dividindo por x menos a, mas pensa, eu poderia dividir assim por x mais 5. Seria fazer menos 5, né? Então, o azinho você ia dizer que ele é o menos 5. Certo? Uma maneira prática de você lembrar é só trocar o sinal. Se eu vou fazer por dividir por x menos 2, o a vem 2. Troquei o sinal, tá bom? Mas na verdade é porque é sempre x menos alguém. Esse algoritmo é para x menos alguém, tá bom? Aí aqui a gente vai pôr os... Então vamos pôr aqui, escrever de verde, sei lá, os coeficientes de p de x. Na verdade, quase todos. A gente não vai pôr, exceto o termo independente. Quem é o termo independente? É o termo que não tem x, ok? Então esse a gente chama de termo independente. E aqui do lado, então, a gente põe quem? O termo independente. Então, se a gente pegar isso aqui, para esse nosso polinômio, quem são os coeficientes que vem aqui? a n menos 1, etc. A2 e A1. Quem fica aqui de fora? O A0. Então, vamos começar a elaborar para esse nosso problema aqui, porque agora que na verdade a gente não fez nada, eu só mostrei como monta, né? Depois agora a gente vai aplicar o algoritmo para determinar tanto o quociente quanto o resto, tá bom? Aí é importante já estar com essa tabelinha feita do lado de cá. Para esse nosso problema aqui, então, quem é o... Para esse nosso problema, então, quem é o termo do divisor? Aqui é o 2, né? Quem são os coeficientes de P? Então, 3 menos 4, 2 menos 1. E aqui do lado, o termo independente, que é o 2, tá bom? Como funciona o algoritmo dele? O algoritmo que o Brioche-Ruffini criou é o seguinte. O primeiro elemento você repete. Então, assim, o primeiro da esquerda para a direita aqui, quem é o AN? Vamos pôr, sei lá, de vermelho, ok? Então, você repete o AN. Então, nesse nosso aqui, a gente vai repetir quem aqui? O 3. Depois, os seguintes são obtidos da seguinte forma. Você vai pegar esse que você desceu, vai multiplicar, então eu pego e multiplico, pego o resultado e somo com o seguinte. Ok? Então, multiplico e somo. Quando a gente faz isso aqui nesse exemplo, então fica 3 vezes 2, 6. 6 menos 4 dá 2. E aí você obtém um novo elemento, ok? Eu vou deixar armado aqui, então. Vai ficar assim, ó. AN vezes A somado com o próximo, AN menos 1, ok? Esse foi o nosso segundo elemento. E você, então, vai continuar esse processo sempre assim. Como é que você vai obter o próximo elemento? O seguinte, vou pegar, vou multiplicar e vou somar com o seguinte. E você vai fazer isso para todo mundo, ok? Então, como que a gente obtém o próximo elemento aqui? Eu pego 2, multiplico por 2, deu 4, certo? Pego o resultado e somo com 2. Então, 4 mais 2, 6. O seguinte, 6 vezes 2, 12. Pego esse resultado e somo com menos 1. Então, 12 menos 1 é 11. 11, vou multiplicar por 2, 22. Pegamos esse resultado e somamos com 2. 22 mais 2, 24. Tá bom? Quando chegou aqui, isso acaba. Aqui, então, vai aparecer um número também, certo?
O que o Briot-Ruffini percebeu? Ele percebeu que aqui dentro aparece, então dentro dessa primeira que eu risquei de azul, os coeficientes de Q. E aqui no cantinho aparece o resto da divisão, ok? Então, olha só, como a gente sabe que, por exemplo, se o grau de P era N, então aqui tem N menos 1, todos os coeficientes que a gente vem botando de trás para frente. Então, é a n, x elevado a n menos 1, etc., até o último. Aqui, por exemplo, para a gente, o polinômio tinha grau 4. Então, aqui dentro tem que aparecer um de grau 3. Tem que ter 4 números, certo? 3x ao cubo, 2x ao quadrado, 6x mais 11. Esse é o quociente. E aqui aparece o resto. Okay? Então, esse para a gente é o resto. É o resto. E aqui são os coeficientes de Q. Como é que você sabe que grau tem o quê? É só lembrar, se aqui tinha 4, aqui tem que aparecer um a menos, certo? Porque se dividiu por de grau 1, tem que aparecer o de grau 3. Então, Q tem grau 3. Então, aparece assim na sequência. Quem é Q de x? 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x mais 11. Quem é o R? 24. Ok? Um outro exemplo. Ok? Vou usar o exemplo que a gente fez na aula passada. Ok? Então, exemplo aqui. A gente dividiu x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10, a gente dividiu por x menos 2. Quando a gente fez na mão, eu vou até anotar o resultado aqui. Se eu não me engano, dava x ao quadrado menos 4x menos 5. Se alguém puder confirmar aí, mas acho que era isso, tá bom? Pelo dispositivo de Briot-Ruffini, você vai fazer como? Então, você pega com o sinal invertido, é 2, 1, menos 6, 3, termo independente 10. Agora você baixa 1 vezes... Agora, nesse eu não vou ficar pondo essa setinha, senão fica muito poluído, fica ruim. Eu pus só para vocês entenderem o algoritmo. Tá bom? O primeiro você repete, depois 1 vezes 2, 2. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais 3, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 10, 0. Tinha grau 3, dividir por 1 de grau 1. O quociente tem que ser de grau 2. 1x ao quadrado, menos 4x, menos 5. E o resto, o polinômio nulo. Ok? Bem mais simples para fazer essas divisões, certo? Eu vou fazer um onde aparece o mais, porque a gente fez só x menos 2. E vamos fazer um outro exemplo. Ok? Eu acho que tem lá na página 211, se vocês estiverem com o livro didático aí, era bom abrir, o exercício 21, tá bom? Eu vou printar ali. Eu não vou fazer todo, senão fica muito longo aí, não rende, tá? Esse aqui, por exemplo, o exercício 21, página 211. Então, por exemplo, a letra A, ela é um que aparece o mais. Então, lembra, sempre vem com sinal trocado. Você está dividindo por x menos menos 3. Então, se era x mais 3, vem o menos 3. Quem são os coeficientes de P? 5 menos 3. Aqui, termo independente 2. Observe que tem que aparecer só 2 mesmo, né? Porque quando você divide um de grau 2 para um de grau 1, o quociente é um de grau 1. E um de grau 1 tem dois espaçozinhos, né? Dois monômios. Como é que é o algoritmo? Desce o primeiro, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 menos 3, menos 18. Menos 18 vezes menos 3. Então, menos vezes menos é mais. 18 vezes 3 é 54. Mais 2, 56. Então, quem é o quociente? 5x menos 18. Quem é o resto? 56. Simplesinho, certo? O livro não pôs nenhum... Olha só, o item B é interessante. O item B era bem o que eu queria fazer com vocês. Pelo seguinte...
Observe que, eu vou até escrever o P de x aqui, ó. O P de x está faltando um coeficiente, né? Você quer dividir ele por x mais 2, ok? Ora, ele está faltando. Quando você vai montar essa tabelinha de Briot-Ruffin, então lembrando, se é mais 2, aqui vem menos 2, ok? Você precisa pôr todos os coeficientes de P. Então, se ele não aparece ninguém com x ao cubo, eu não posso fazer assim, botar 1 e o 3, certo? Senão vai ficar parecendo que era um polinômio de grau 3. 1x ao cubo, 3x ao quadrado, vira bagunça, certo? Então você tem que completar. Lembra assim, se não aparece é como se fosse um 0x ao cubo. Então você vai pôr 1, depois o coeficiente de x ao cubo, 0, 3 e 1. Aqui do lado o termo independente, ok? É importante a gente sempre lembrar, um polinômio de grau 4, ele tem 5 números que aparecem nele, né? A potência 4, a potência 3, a potência 2, a potência 1 e o termo independente, ok? Sempre tem que lembrar isso. Sempre a quantidade de monômios é um a mais do que o grau, certo? Então, se era 4, aparece 5. Se é grau 2, aparece em 3, tá bom? Se é grau 3, aparece em 4. Tá? Aqui tá faltando, então você coloca lá onde está faltando todo mundo, tá bom? E aí, agora é só aplicar o algoritmo. 1 vezes menos 2 é menos 2. Somado com 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Somado com 3, 7. 7 vezes menos 2, menos 14. Somado com 1, menos 13. Menos 13 vezes menos 2. Então, positivo, 26. Menos 5, 21. Então, quem é o quociente? X, ó, lembra, é da 4, então tem que ter grau 3. 1x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x, menos 13. Quem é o resto? 21, ok? Então, pronto. Muito mais simples fazer essas divisões, certo? Até aí tem alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma observação? Nada? Ok. Então, é claro, a gente poderia continuar resolvendo os outros itens, mas são bem similares. Eu vou passar para o item E, que é o que muda, porque se a gente observar o item E aqui, o que tem de diferente? O método de Briot-Ruffini que eu passei para vocês é sempre para x menos alguém. E aqui tem um 2x passando, certo? Então, assim, eu não posso aplicar esse método direto aí, tá? Então, como que a gente resolve o item E? Eu vou resolver com vocês o item E, depois eu escrevo a observação de como a gente resolve isso em geral, tá bom? Então, por ser específico assim, então eu vou escrever ele detalhadinho. O nosso objetivo era dividir 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 2 por 2x menos 1, ok? 2x menos 1. Então, o que a gente busca? Buscamos um quociente e um resto que satisfaçam aquela relação já conhecida. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. E o exercício foi claro, ele quer que você aplique Briot-Ruffini, né? Não adianta a gente fazer a divisão na mão, né? Ok? É claro que numa prova, num vestibular, que tem um gabarito para você marcar, tanto faz como você resolve, entendeu? Mas assim, esse dispositivo a gente ganha tempo. Então, se a gente entender o que vai fazer aqui agora, até para fazer outras questões como essa, você elimina tempo. Então, lembrando que o dispositivo me permite fazer por divisões assim, do tipo x menos alguém, ou x mais alguém, certo? Então, nosso problema aqui é que tem esse 2 nesse x, certo? Okay? Como que eu posso, então, me livrar disso? Eu posso, então, dividir todo mundo por 2. Se eu divido este lado por 2 e este por 2, eu consigo matar, né? Porque 2x por 2 sobra 1x.
Vai ficar x menos meio. E aí eu consigo, então, aplicar o Briot-Ruffini. Então, a ideia é quando você tem alguém assim, alguém x mais ou menos um número, é dividir por esse alguém x. Porque aí você consegue recair no Briot-Ruffini. Quando a gente faz a divisão, observe que eu não tenho mais P, eu tenho P de x, na verdade, dividido por 2. Quem é P de x dividido por 2? Então, 2 por 2 sobra 1x ao cubo. Aqui sobra menos 3 sobre 2, x ao quadrado. Mais 1 sobre 2x, mais 2 por 2 é 1. Okay? Quem é o nosso novo h? Quem é o h de x sobre 2, né? Porque lembra, esse era o que o exercício chamou de h, né? Esse aqui é o hzinho, né? Quem é h de x sobre 2? Então, 2x por 2 é 1x. 1 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer é aplicar a Briot-Ruffini nesses dois, ó. P dividido por 2 e h dividido por 2. Então, o que vai aparecer lá pra gente não é mais o número 1, mas sim o meio lá, que a gente vai pôr bem nesse lugar que está aqui o menos 2, por exemplo, certo? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Quando a gente faz essa divisão, a gente não vai obter o resto, mas vai obter o resto dividido por 2, tá bom? Então, eu vou pôr um igualzinho aqui, ó. Observe que essa parte aqui a gente poderia escrever assim, ó. 2x menos 1 sobre 2 vezes Q, ok? Então, quando a gente faz esse truque, na verdade, essa adaptação, o quociente não muda, tá vendo? Porque tanto faz que, se você deixar assim todo mundo dividido por 2, você escolhe um deles para dividir por 2, certo? Ou divido essa primeira parcela, ou o Q. Se eu divido o Q por 2, a primeira parcela continua com 2x e eu não posso aplicar Briot-Ruffini. Então, eu vou deixar escrito assim, ó. Ok? A gente está dizendo que, essencialmente, o seu quociente não muda. O quociente não muda. Então, o quociente que você vai obter lá, ele é a resposta certa. Mas na soma isso já não vale. Então, fica o resto sobre 2. Então, quando a gente divide P de x sobre 2 por H de x sobre 2, o que a gente obtém? Obtemos Q de x que não muda e metade do resto. Okay? Então, para achar o resto, você vai fazer o quê? Multiplicar o resto que você encontrou por 2. Ok? Então, se a gente aplica esse dispositivo aqui agora, quem são os coeficientes que vão aparecer para a gente? Aqui é meio. Quem são os novos de P, né? Na verdade, de P sobre 2. Menos 3 sobre 2, meio, termo independente, 1. Quando a gente obtiver aqui, aí lembra, isso aqui vai ser o resto por 2. Então, eu vou até escrever assim, aqui você vai obter o resto sobre 2. E aqui você vai obter o quociente mesmo, ok? Não muda não, tá? Quociente, tá bom? E como que é o algoritmo? Desce o primeiro, depois multiplica e soma. 1 vezes meio, meio. Somado com menos 3 sobre 2, então menos 3 sobre 2. 2, 1 menos 3 é menos 2, isso dá menos 1. Okay? Menos 1 vezes meio é menos meio. Somado com meio, zerou. 0 vezes meio é 0. Mais 1 é 1. Então, quem é o quociente? Quem é o Q de x? Lembra, tinha grau 3, aqui no meio tem que ter grau 2. 1x ao quadrado, menos 1x, mais 0. Mas escrever mais 0 não muda. Quem é o resto? Lembra que aqui você achou foi metade do resto. É 1. Então, quem é o resto? O resto é 2. Ok? Então, pronto. Quando a gente divide este original aqui, ó, né, o 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 2 por 2x menos 1, quem é o quociente da divisão? X ao quadrado menos x. Quem é o resto? 2, tá bom? Toda vez você pode replicar esse processo. Mas vamos pôr uma observação que você pode tornar isso mais sistemático para fazer, tá bom? Então, sei lá, uma observação. Agora pensa que a gente quer dividir P de x por... A gente fez um exemplo ali, 2x menos 1, né? 2x menos 1, tá ali. Mas eu poderia fazer assim, sei lá, 3x menos 5, menos 4x mais 2, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, na verdade, se eu quero fazer assim, ó, por ax menos b.
Só lembrando que aqui o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Por quê? Porque a gente vai dividir pelo A. O que a gente faz para poder aplicar o método de Briot-Ruffini? Quando era o 2, a gente dividiu todo mundo por 2, certo? Você vai fazer o que então? Você vai pegar. Seu objetivo era achar o quociente, lembra lá, o quociente e o resto, para satisfazer essa relação. Vamos escrever esse P mais embaixo, senão vai ficar muito poluído. P de x, ax menos b, vezes o quociente, mais o resto, certo? Para aplicar Briot-Ruffini, esse A precisa sumir. Para ele sumir, a gente vai fazer igual fez lá, só que em vez de dividir por 2, você divide por A. E aí, então, o que a gente vai fazer? Aqui você vai ter x menos p sobre A, né? A por A, igual a gente fez. Só pensaram 2x menos 1, certo? E sobrou b sobre A. Vezes q de x mais r de x sobre A. Ok? E aí, então, você aplica o Briot-Ruffini para quem? Os coeficientes de p de x dividido por A, dividido por... tomando como termo do divisor menos b sobre A, ok? Então aplicar Briot-Ruffini para p de x sobre A dividido por x menos b sobre A. Aí eu vou escrever, né, o que a gente já sabe, né? Nesse caso, você obtém, nesse caso, você obtém o quociente Q e cuidado, é um cuidado reforçando, tá bom? R de x sobre A, ok? Para você achar o resto, você tem que fazer, então, multiplicar o resultado pelo Azinho. Foi o que a gente fez lá, multiplicou por 2, ok? Então, você consegue dividir qualquer coisa desse tipo. Então, pensa assim, sei lá, exemplo. Vamos pegar 2x ao quadrado menos 4x mais 1 e dividir por 2, não, porque a gente já fez lá. 3x mais 4, ok? Como é que eu posso aplicar Briot-Ruffini direto? O que a gente tem que fazer para assumir com esse cara daqui? Multiplicar, no caso, dividir todo mundo por 3. Então, você faz P de x dividido por 3, vai ficar, então, com 2 terços de x ao quadrado, menos 4 terços de x, mais 1 terço. Quem vai ser o h para a gente? Vai ficar x mais 4 terços. Então, você aplica Briot-Ruffini. Lembra, sempre vem com o sinal trocado, então vem menos 4 terços aqui. Vai vir 2 terços, menos 4 terços e 1 terço. O que a gente vai obter aqui? O resto dividido por 3. E aqui vai obter o quociente, tá bom? Como que é o algoritmo? Desce o primeiro, multiplica e soma. 2 terços vezes menos 4 terços. Então, um joguinho de sinal, menos 8 nonos. E a gente vai somar isso com 4 terços, ou com menos 4 terços. Então, é menos 8 nonos, menos 4 terços. Escrever menos 4 terços é a mesma coisa que escrever menos 12 sobre 9, né? Deixando todo mundo com o mesmo denominador. Então, fica menos 20 nonos. O próximo, multiplica e soma, certo? Então, menos vezes menos é mais. Fica 80 sobre 27. 80 sobre 27. Somado com 1 terço. Como o denominador é 27, em vez de escrever 1 terço, eu posso escrever 9 sobre 27. 89 sobre 27. Então, aqui ficou 89 sobre 27. Então, quem é o quociente do nosso problema? 2 terços. Lembra? Grau 2 por grau 1. Então, grau 1. 2 terços de x menos 20 nonos. Quem é o resto?
Olha, resto sobre 3 é 89 sobre 27, certo? Então lembra assim, ó. Resto sobre 3 é 89 sobre 27. Então o resto passa o 3 multiplicando, certo? O resto é só passar o 3 multiplicando. 3 vezes 89 sobre 27. Aí, ó, dá para simplificar, né? 27 por 3 é 9. Então fica 89 sobre 9. 89 nonos. Pronto, bem mais simples de fazer a divisão, ok? É claro que eu escolhi um exemplo aleatório aí, nem escolhi os coeficientes bonitinho igual o livro faz, para divisão. O livro, em geral, busca exemplos onde a divisão é bonitinha, né? Eu fui dar um exemplo aleatório e apareceram essas frações, mas o que não muda nada, né? Se você fosse fazer na mão, o método seria parecido, tá bom? Alguma pergunta, alguma observação até aqui? Ok, então lá na página, quem tiver com o livro didático, na mesma página, página 211, a gente pode fazer o exercício 24. Deixa eu ver onde que eu vou pôr ele, senão fica muito bagunçado, tá tudo muito embaixo, depois fica ruim para mandar o print para vocês, né? Então, vou fazer aqui do lado o número 24. Ó, veio até com a resposta bonitinha, mas não tem problema não. Vamos chegar nela. Então, tá lá. Calcule os valores de A e B para que o polinômio seja divisível por x menos 1 ao quadrado, ok? E aí, como a gente está falando de Briot-Ruffini, a ideia é tentar resolver este exercício por Briot-Ruffini. Você poderia fazer dividindo na mão também, não tem problema. Eu só quero lembrar um negócio. Então, vamos fazer assim. Ó. Nosso P quem é? É x ao cubo mais ax mais b. Se você quer que ele seja divisível por x menos 1 ao quadrado, quer dizer que quando você multiplicar aqui o quociente, o resto tem que ser zero, certo? Então, o que a gente está dizendo na verdade? Que x ao cubo mais ax mais b, ele é x menos 1 ao quadrado vezes um quociente, ok? O resto fica zero, então escrever assim, mais zero não muda nada, né? E isto você pode reescrever da seguinte forma, olha só. É x menos 1 vezes x menos 1 vezes q de x. Então, observe que se você, por exemplo, dividisse só por esse primeiro x menos 1, o que aparece aqui, digamos, um q1 de x, ele também seria divisível por x menos 1, né? Porque o resto ficaria, ainda daria zero. Então, uma maneira de você lembrar disso fácil é o seguinte. Se eu digo que um número é divisível por 4, então, digamos, eu sei que x é divisível por 4. Então, esse x é divisível por 2 duas vezes, certo? Ele é 4q, então ele é 2 vezes 2 vezes q. Isso que eu falei que era o q1. Então, se eu divido x por 2, o que sobrou vai ser divisível novamente por 2. Né? Isso que significa ser divisível por 4. Ser divisível por 9 é ser dividido por 3, o que sobrou, novamente divisível por 3, ok? Então, o que a gente vai fazer é aplicar a Briot-Ruffini duas vezes. Aí a gente vai obter uma relação, um sisteminha entre A e B, e a gente consegue resolver, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é aplicar primeiro Briot-Ruffini para P de x e x menos 1. Depois, o quociente que sobrar lá é essa ideia aqui, o que a gente chamou de Q1. Aí a gente aplica de novo e tira as relações e determina os A's e os B's, tá bom? A outra opção seria dividir na chave, na força bruta mesmo, tá? Então, como que eu vou aplicar Briot-Ruffini? Como a gente falou, a gente vai aplicar para x menos 1, a primeira vez aí, ok? Então, o termo do divisor é 1. Quem são os coeficientes de P? 1x ao cubo, lembrando, não apareceu x ao quadrado, 0x ao quadrado, ax e b. Lembrando que como é divisível, o resto tem que ser zero. Duas vezes isso vai acontecer. O algoritmo, então, é baixa o primeiro, multiplica e soma. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1.
1 vezes 1, 1 mais A. Então, opa, A mais 1. A mais 1 vezes 1, A mais 1. Somado com B, então A mais B mais 1. Esse é o nosso resto, certo? Como é o resto e é divisível, então o resto tem que ser 0. E esse é o que a gente chamou de Q1 de x, certo? Que é divisível por x menos 1 de novo. Era grau 3, aqui aparece um de grau 2. Então, quem é o Q1 de x? Ele é 1x ao quadrado mais 1x mais A mais 1. Então, eu sei que esse é divisível por x menos 1. E aí aplico de novo o Briot-Ruffini, só que agora nesse pedacinho aí. Então, 1, 1, A mais 1, né? X ao quadrado, x e termo independente. Como é que é o algoritmo? Baixa primeiro, multiplica e soma. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais A mais 1, então fica A mais 1 mais 2. A mais 3. Não é divisível? Esse é o outro resto. Então, digamos, o resto 1 tem que ser 0. Ok? Então, agora a gente tem esses dois para você combinar. A mais B mais 1 é 0 e A mais 3 é 0. Opa, mas se A mais 3 é 0, então o A vale quanto? Menos 3. E o B? Então, menos 3 mais B mais 1 é 0. Menos 2, certo? Passa por lá de lá, mais 2. Então, o A é menos 3 e o B é 2. O exercício nem pede, mas quem é o polinômio nesse caso aqui? Ele é 1x ao cubo menos 3x mais 2. Ok? Tranquilo? A gente vai aprender na próxima aula um teorema chamado teorema do fator d'Alembert. Esse A mais B mais 1, a gente conseguiria chegar nele também sem aplicar o Briot-Ruffini, tá? Mas na próxima aula. Eu só quero comparar essa solução com a solução com a outra, que seria fazer na força bruta. Quando eu digo força bruta, então, seria pegar e realmente dividir por x menos 1 ao quadrado, ok? Só que em um parênteses, você não ia deixar x menos 1 ao quadrado, né? Você ia fazer quem? Você ia desenvolver x menos 1 ao quadrado, ok? Então, se você desenvolve x menos 1 ao quadrado, é quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você dividir por aquilo, certo? Então, você vai fazer x ao quadrado menos 2x mais 1. Sempre tem mais de uma forma de resolver, fica a critério da pessoa. Aí a pergunta é, por quem eu devo multiplicar x ao quadrado para dar x ao cubo? É x. Então, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1x. Aí o algoritmo é o de cima menos o de baixo. Então, x ao cubo menos x ao cubo, zerou. Não tem ninguém em x ao quadrado, então sobra um 2x ao quadrado, já trocando o sinal, né? Menos vezes menos é mais. Aqui sobrou quem? Ax menos 1x. Então, A menos 1x. Esse B sobrou C10. Ok? Então, aqui tem grau 2, aqui tem grau 2. A gente só para quando é menor. Ok? Então, para zerar esse 2x ao quadrado, você ia multiplicar por quem? Por 2, né? Então, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2, menos 4x. 2 vezes 1, 2. Ok? Aí você faz um menos o outro. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, zero. Então fica A menos 1, menos vezes menos é mais. Então, A menos 1 mais 4x. A menos 1 mais 4x mais, olha, B menos 2. Ok? Agora, esse cara aqui, ele tem no máximo grau 1, certo? Porque é alguém x. Então, é a hora que você para a divisão. Você para a divisão porque aqui tem no máximo grau 1 e lá é 2. Só que como ele falou que é divisível, esse aqui é o seu resto. E o seu resto precisa ser o polinômio
nulo. Igualdade de polinômios. Olha só como é que a solução fica bem maior. Quando que polinômios são iguais? Então, quando os termos correspondentes são iguais. Este precisa ser zero. E o termo independente precisa ser zero. Então, a gente fica com A menos 1 mais 4, ou seja, A mais 3, igual a zero. Ou seja, o A é menos 3. E B menos 2 igual a zero, ou seja, o B igual a 2. A mesma solução que a gente obteve antes, tá bom? Aqui você obteve o quociente Q, né? Mas observe que o Q sairia daqui, ó. 1x mais 2. 1x mais 2, ok? Deu na mesma, tá? Eu ainda prefiro esse de Briot-Ruffini, mas isso fica a critério. Não é errado fazer, acho que só é mais extenso, né? Ok? Mas, em todo caso, os dois estão certinho, tá? Vai ser meio-dia, falta poucos segundinhos para dar meio-dia. Eu vou voltar aqui na sala, ver se alguém de vocês tem então, alguma dúvida, algo do tipo assim, senão a gente vai encerrando por aqui hoje. Esse mais fácil é relativo, né? Eu, particularmente, acho mais fácil o primeiro, né? Porque é baixar, multiplicar e somar. Mas, assim, não é errado fazer, tá bom? A gente só tem que atentar uma coisa, né? Então, assim, a regra é clara. Se tá lá assim, resolva, você pode resolver de qualquer maneira. Ah, tá, ok, da primeira, né? Ok? Mas se a regra tá lá, resolva, você pode resolver da maneira como quiser. Isso, se fosse ao cubo 3 vezes. Desde que ele dissesse que era divisível, certo? Agora, se ele fala assim, resolva usando tal método. Vamos supor que você está fazendo uma prova aberta, que o professor vai corrigir. Se ele fala assim, resolva usando o método de Briot-Ruffini, tem que usar o de Briot-Ruffini. Se ele fala só resolva, é livre, tá bom? O que a gente tem que ter, na verdade, é mais ferramentas para poder resolver o mesmo exercício. Tem exercício que é mais simples fazer usando esse método da chave. Tem outros que é mais simples fazer usando o método de Briot-Ruffini. Eu, particularmente, eu passei para vocês lá como é que divide Briot-Ruffini quando o termo do x não é o 1, quando aparece um 2, um 3, um 4. Eu, particularmente, quando aparece um 2x menos 1, que foi aquele exemplo da letra E que eu fiz, eu prefiro fazer na mão mesmo, entendeu? Eu tenho essa preguiça, porque eu vou ter que dividir os polinômios, os coeficientes de P, os de H, depois lembrar de multiplicar o resto, às vezes na pressa você esquece, então eu prefiro fazer na mão mesmo. Mas isso é de cada um, né? Então, assim, difícil dizer qual é o melhor, né? É bom ter mais ferramentas para resolver mais exercícios, tá? Eu vou, 12:02, eu vou parar